Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para o nosso Servir Planetário, de todas as quartas-feiras. Hoje é dia 2 de abril de 2025. Então, sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha hoje uma noite de bastante luz, né, de bastante bênçãos, buscando aqui os nossos propósitos, que são os propósitos de cura, de transmutação, de evolução. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando. Aqui temos a Rio, está lá em Recife, a Neiva está lá em Erechim, de onde mais aqui a Leslie em São Paulo, a Simone também em São Paulo, a Gislaine em Praia Grande, deixa eu ver aqui o Birajara em Osasco, deixa eu ver aqui a Regina em Guaratuba, lá no Paraná, Marli em Porto Alegre, aqui trazendo para a consciência em Uberlândia, Fátima no Rio de Janeiro, Sandra em Itapoá, Sinara em Nova Lima. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente estava analisando aqui umas reflexões, né? A gente pode dizer que nós estamos em abril, né? Então já estamos adentrando no quarto mês do ano. Já passou o verão aqui no Rio Grande do Sul, o outono já deu as caras, chuvoso, friozinho, até no sábado, tá marcando que no sábado aqui vai fazer 9 graus, então já está tendo andamento, né, aqui no ano. Mas por que a gente está falando sobre abril? Nós vínhamos trazendo, nas últimas oportunidades aqui, alguns entendimentos da percepção de energia, né, da percepção de como as pessoas estão sentindo todo esse movimento, como que era a configuração energética para esse movimento. Hoje não tinha caixinha lá no History porque a gente colocou ontem, né? Então ela ficou até hoje. Vou ver se na próxima quarta eu coloco nos 2 dias. Que a gente começou a coletar ontem, já vou explicar por quê. Aliás, já vou explicar porque nós estamos agora, a gente tem a primeira turma que se formou lá no Cumá, que são, na grande maioria, terapeutas, e, claro, tem umas pessoas que fazem para utilizar mais para si, mas, então, nós abrimos e hoje nós temos quase, né, para não dizer ainda, 200 terapeutas que estarão participando junto, aqui fazendo junto o movimento, tá? Então, estamos unindo energias, unindo no uníssono, né, para que fique bem intensificado, ou seja, tendo esse propósito. Então, a gente estava comentando lá no grupo, lá do Kumar, que nós temos uma egrégora muito forte, né, uma egrégora quando a gente diz tanto das pessoas que estão participando, vocês todos que também acabam participando, e a espiritualidade, né? E a espiritualidade. Então, é forte essa egrégora, a gente percebe toda essa força, toda essa emanação energética e que isso possa aprimorar também, ainda mais, intensificar ainda mais todos os processos de cura. Então, hoje a gente inicia dessa forma já, com todas essas pessoas, né, com toda essa equipe espiritual, junto, pode utilizar esse RA, né, os nomes pode colocar aqui também, todos, é a intenção, tá? E aí, a gente entende que vai ser um movimento muito lindo e muito potente, tá? Voltando, então, para abril, a gente vinha trazendo essa série de lives, explicando sobre as energias, explicando sobre o momento, né? Explicamos sobre os surtos, explicamos sobre uma série de coisas. Não é só para terapeutas, tá? A gente só juntou a turma lá do Kumar, tá? Aonde as pessoas do Kumar estão se unindo aqui, a gente se une todo mundo também, né, nesse propósito de cura, tá? O que acontece, né? Então a gente chega aqui em abril, nessa configuração toda que a gente vinha trazendo e comentando, entendendo, né? Eu não sou astrólogo, né? Ou seja, eu não tenho grandes conhecimentos em astrologia, em numerologia, né, em vários desses assuntos. A gente tem algum entendimento. Na verdade, eu não tenho entendimento, acho que em nenhum assunto, assim, grandes conhecimentos. É porque a maioria das vezes eu mesmo estou tentando entender a maioria das coisas que a gente traz aqui, né? São processos de canalização também, mas nas percepções energéticas que a gente vem tendo, né? É como se abriu isso até.
em conversas que às vezes a gente ia tendo com algumas pessoas, a gente entendia como Abril um grande marco, né? Chegando nesse espaço-tempo de Abril, então eu entendo assim, não tem nenhuma coisa especial ali que a gente pode dizer, não, é aquela configuração, né, planetária com não sei o quê, aquela outra, embora tudo isso sempre acabe colaborando, mas a gente entende esse andamento, tá? Esse andamento de espaço-tempo, a gente chega em Abril tendo grandes, é como se é um tempo de grandes oportunidades, tá? O que que seriam essas oportunidades? De cura, de transformação, tá? De que a gente pode dizer assim, nós literalmente, individualmente e coletivamente estaremos vivenciando grandes transformações, tá? Isso tem a ver, sim, com aqueles processos que a gente comentava, né, de que o velho vai saindo. Nós fizemos uma live até agora, segunda-feira, onde comentamos também sobre a malha magnética planetária, o enfraquecimento, sobre a grade planetária que está junto ali, é um assunto todo junto. Vínhamos comentando em outras lives sobre outras formas, né, da gente entender todo esse andar, todo esse movimento energético. Então a gente entende que abril, né, traz, esse mês de abril, ele traz essa energia, essa grande oportunidade. Quando a gente fala coletivamente e individualmente, nós podemos entender assim, que, que dentro da nossa vida, dos nossos propósitos individuais, nós vamos estar passando por grandes transformações. E abril vem trazendo esse convite. O que, que seria isso? Né? A gente sempre falava que tem alguns momentos que o universo, ele meio que convida a gente de uma forma mais gentil, né? Essa forma mais gentil para que a gente busque as nossas coisas, olhar, fazer o olhar interno, né, entender e fazer os nossos movimentos. E existem momentos que o universo ele faz um movimento meio que de arrasto. E até ia perguntar quem nunca vivenciou isso. É. Parece que tem vezes que você vai tomando decisões, você vai decisões de fazer coisas em relação a você e na sua vida que que parte de você, né? Você teve aquela intenção, tomar, fazer aquele movimento. E em outros momentos vem, né, meio que de forma forçada, como se fosse um movimento mesmo de arrasto. E é isso mais ou menos que a gente entende que vem nesse período agora que adentra abril, né? Talvez a gente receba alguns convites que eles possam ser gentis ainda, e se não, vem também convites mais de arrasto. Quando a gente vai para a parte coletiva, pensando no planeta, nós já estamos vendo uma série de acontecimentos, né? Sejam esses acontecimentos naturais, a natureza respondendo, porque o planeta também faz isso, né? Ele faz, né, a gente falou, o micro e o macro, eles são muito semelhantes. A gente é o micro vivendo dentro do macro, então o planeta também faz isso, né, faz esse movimento. E a gente tem também, então, o planeta tendo alguns movimentos gentis, a gente poderia dizer, e também tem os movimentos forçados, né? Forçados no sentido que vem mais de arrasto, eles vêm de forma talvez um pouco mais impactante. Então nós conectamos por aqui que o mês de abril ele traz essa característica, essa energia, né, de grandes transformações. Muitas coisas que talvez, né, a gente não tenha um entendimento, a gente não tenha ainda um paradigma bem formado, né, sobre determinado assunto, mas que ele vem apresentar, vem trazer. E isso trazem grandes transformações, né? Grandes transmutações, novas formas de entender. Ó, vocês vão me ajudando. Ó, abril é ação, né? Então faz todo sentido, né? Com abril trazer essa oportunidade de ação, essa oportunidade de transformação. Então vale ainda para quem acompanhou as nossas últimas lives, né? Vale ainda aquele mesmo entendimento que nós tínhamos trazido alguns dias, né, de que é um momento, sim, de atenção. Essa atenção, ela deve, de certa forma, ser bem mais específica em você mesmo, né? Não adianta, tem que ter isso.
E a atenção é para não cair na distração, na baixa energia, a gente vai cair, né, volta e meia ou várias vezes, a gente pode dizer assim, nós vamos cair nestas zonas de energias. Porém, é importante a gente ter entendimento. Eu até vou comentar com vocês aqui um ocorrido ontem, né. Ontem eu tinha comentado, com a Fernanda, né, a Fernanda falou assim: "Ah, tem como você ir lá buscar o Pedro, né, tem como que daí eu vou fazer umas outras coisas". Eu falei: "Tem, deixa que eu vou lá buscar o Pedro, mas depois quando você chegar, aí eu quero sentar ali no notebook, porque eu preciso trabalhar em algumas coisas". Quando ela chegou, eu não fui para o notebook. E ela perguntou: "Você não vai ali fazer suas coisas?" Eu disse: "Não, porque eu não sei o que aconteceu comigo, e simplesmente eu fiquei zerado, assim, muito cansado, sono, um sono, um cansaço extremo, assim, até querendo dar uma pequena dor de cabeça. E paralelo a isso, né, começou a me dar tipo, uma tristeza, né, uma coisa nesse sentido, assim, que eu nem sabia identificar do que isso vinha. Aí até uma pessoa me mandou uma mensagem e eu comentei assim: "Ah, eu não sei, né, talvez tenha alguma coisa do planeta, né, talvez eu estou sentindo alguma coisa que seja do planeta, alguma coisa coletiva, alguma coisa assim". Foi o primeiro entendimento que eu tive, né. E e aí eu ia tentando, né, fazer uma leitura disso. Tem várias pessoas comentando sobre isso, né. Eu tentei fazer uma leitura disso, né, quando eu fui dormir eu até pedi, proteção ou orientação para ter mais entendimento disso, sei que era uma coisa, assim, uma angústia, né, uma tristeza que eu não sabia explicar, não teve nenhum acontecimento, né, que veio para explicar isso. E e eu pensei: "Tá, né, vou tentar entender, deve ter alguma onda de energia, alguma coisa que está conectando". E só que eu logo tive um entendimento que isso era mais coletivo, né, eu não entendia que era uma coisa minha, porque eu não tinha um motivo específico para isso, simplesmente veio uma onda. Ok, hoje já consegui acordar bem melhor, né, e sintonizar novamente numa forma mais agradável de energia, sem uma razão específica. Depois eu fui tentar me concentrar um pouco mais, buscar um pouco mais de conexão, né, e aí eu entendi que são ainda coisas que estão lá dentro, né, que vêm são ainda antigas a gente pode dizer assim, vêm ainda de outras vivências, de outras experiências, e estão querendo fazer essa passagem, bem como a gente tinha comentado nessa live. Muitas vezes a gente não vai entender o que é, mas é exatamente o que eu estava comentando agora há pouco, que ter essa atenção é você identificar: "Não, espera aí, o que está acontecendo? Tem uma coisa aqui que não está condizente, né, com, vamos dizer, o que você está vivendo, com a sua vida, com". E isso tem a ver com todo esse período de transmutação, de transformação, porque, de certa forma, nós navegamos, tá? Pelas dimensões aqui do planeta, pelas frequências planetárias, e a gente consegue perceber uma série de coisas, né, perceber energeticamente o que está se passando. E eu até, né, gosto de perguntar para vocês, se vocês estão tendo, né, as mesmas sensações, porque é como se a gente tem uma sensação que existe algo muito grande que está, né, vamos dizer, na linha de tempo ali, muito próxima, né, mesmo sem a gente chegar aqui e dizer: "Ó, é isso, né, é aquilo", porque isso não se mostra de forma clara, mas vem um entendimento, assim, tem algo, vamos usar uma linguagem mais simples, tem algo no ar, e esse algo no ar tá por se apresentar, é isso. Só que para esse algo se apresentar, parece que a gente tem uma preparação que brota da nossa própria alma, né, fazendo sair algumas coisas. Então, é essa tensão que a gente até comentava naquela live, né, que requer essa tensão. Requer que a gente tenha essa destreza, tá? Essa destreza
ou poderia chamar essa habilidade de identificar isso na gente, né? E até por isso que eu resolvi perguntar para vocês também, né? Só que assim, né, pessoal, não quer dizer assim, a gente tem que fazer uma leitura bem precisa disso, né? Eu coloquei aqui o meu exemplo, né? Que ontem eu senti essas coisas. Mas não quer dizer que vocês precisam ter um processo exatamente igual ao meu. Ah, eu não senti tristeza, então eu não tô. Não, não é isso, sabe? Não é dessa forma. Ninguém vai sentir coisas iguais. Por quê? No momento que eu fui lá tentar buscar um pouco mais, tá? E entender que tem coisas que estão pedindo essa passagem, o que está pedindo passagem para mim não vai ser igual o que está pedindo passagem para vocês. Então não quer dizer assim, a pessoa precisa sentir tristeza. Agora há pouco alguém comentou aqui, né? Alguém comentou aqui e disse assim: eu ontem chorei sem motivo. Tinha um comentário assim agora há pouco aqui. Daí eu vou dizer, não, mas não, chorar não era, né? Não era isso, era para sentir tristeza. Não, é diferente para cada um. É diferente para cada um, e não precisa ser, vamos dizer, mas para você foi ontem, né? Então, vamos dizer, teria que ser para todo mundo ontem. Não, é variado, é diferente, porque cada um tem uma forma de percepção e de conexão energética, né? Mas o mais importante é a gente ter atenção, porque se a gente tem atenção, consegue identificar, fazer um entendimento, é muito mais fácil de você voltar, né, fazer o retorno para já estar logo bem novamente, tá? Só que por exemplo, atentei nesses 3 itens. Muito cansaço, muito mesmo assim, eu estava me arrastando, tanto que a Fernanda ficou dando comida para as crianças ali, eu deitei no lado do sofá, eu não sei nem se eu não dormi um pouco ali, né? Então, muito cansaço, sono absurdo, né? E essa sensação de muita tristeza, uma agonia, ela veio assim, né? Como se. Sabe quando você tá com a. Como é que se chama? Quando você fica com um nó, né? Um negócio assim na. E depois isso passou. Mas é que nem eu disse, não teve um motivo aparente, tá? Não teve um motivo aparente. Então foram 3 percepções de coisas que até então não tinha, né? Porque eu até então estava super bem, né? Tava super bem, passei o dia bem, pensei, tá, fiz uma live ontem à tarde também, aí depois, tá, e agora? Primeiro eu pensei até assim, será que isso não foi pela live, não gastou muita energia lá? O ancoramento tava correto, né? Então, são coisas que vêm. Tem um detalhe, tá? Que eu às vezes comento com algumas pessoas, eu digo assim: a maioria de nós que está aqui hoje, assistindo, participando aqui, eu não vou dizer todos porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria esteve lá no processo, né, no processo de Lemúria. Até alguém comentou ó, que exatamente as lembranças de Lemúria e Atlântida, Vanessa. A gente esteve lá. E o que que acontece? Muitas vezes vêm estas memórias de alguma forma para a gente, porque nós carregamos dentro da gente, isso tá lá dentro, tá? Como se fosse uma responsabilidade, como se fosse assim um certo medo, né? Alguma coisa de que o processo possa falhar novamente, né? Que a gente possa novamente ter alguma coisa em relação àquilo, porque as nossas memórias, tá? As nossas memórias estão no nossa caixa. E se a gente vivenciou aquelas épocas, esteve naquilo lá, a gente carrega alguma questão, né? Alguma energia, alguma forma disso. E quando a gente tá, e aí que entra, às vezes, os encaixes das coisas que a gente busca aqui. Quando a gente tá muito próximo, que era o que nós estávamos comentando agora, né? Por isso que eu perguntei se vocês têm a sensação que também tem coisas para andar de transformação, né? É como se essas coisas elas brotam novamente. E só que o entendimento que nós temos aqui é que elas brotam para se fazer uma transformação, né, para fazer uma transmutação disso, né? Então, é uma forma de entendimento que nós temos conectado aqui, né? A gente tem
tem pego mais ou menos isso, né? Às vezes até umas pessoas elas perguntam assim, mas por que que você faz isso, né? Por que que você faz aquilo? E para quem tem um entendimento muito mais amplo assim nessa questão espiritual, né, nas coisas, eu sempre digo assim, olha, eu tento ter o máximo de consciência na missão, porque é como se eu entendesse, né, o nível de importância que tem tudo isso agora e o nível de responsabilidade que tem tudo isso agora, né? Então, isso, de certa forma, acaba deixando todos nós um pouco mais tensos, né? Um pouco mais. Eu não gosto de dizer essas palavras, né? Um pouco mais preocupados, um pouco mais, né? Ali, em expectativas. Não sei se isso faz sentido para vocês, até gostaria de acompanhar aqui os comentários, porque o que a gente entende é que é um processo grandioso, né? Um processo, vamos dizer, de luz, que ele vai para frente, mas a gente carrega algumas coisas nesse sentido. Como eu disse, às vezes elas vêm sem a gente entender nada, né? Sem a gente entender nada, mas buscando, né? Conecta um pouco mais, um pouco ali, um pouco aqui, vem. Então, isso é o que tem feito sentido para a gente, tá? Então, como eu disse, não tenho grandes conhecimentos em astrologia, em numerologia, para dizer, não, é abril porque tem essa numerologia, ou é abril porque tem essa conjunção planetária, né? Estou trazendo aqui o que a gente traz de conexão, né? De conexão. Algumas conversas mais individuais que a gente ia tendo, a gente dizia, ó, abril, né? Abril é um mês bastante importante, né? Isso a gente falava lá por janeiro, fevereiro, e até numa última live eu comentei, mesmo a gente não gostando de colocar datas, a gente entendia que abril, né, abril seria bastante intenso, um mês bastante intenso. Mas, né, lógico, comentando aqui, eu, por exemplo, não estou prometendo nada, né, dizendo, ó, pessoal, prepara porque abril vai ter uma coisa. Apenas estamos trazendo aqui que pela nossa conexão, pela nossa sensação, né, que a gente tem, toda a interconexão que nós trazemos aqui, a gente entende que abril é um mês de bastante, vamos colocar assim, atenção. Um mês de bastante atenção. Ok? Deixa eu ver o que mais vocês têm aqui. A Fernanda diz aqui, ó. Nunca me senti tão conectado à luz como nesses últimos dias. Muita intuição, muitas sincronicidades. Eu até tem alguns dias que eu faço a live, né? Não sei se alguém já reparou isso. Tem alguns dias que a gente faz alguma live, como foi segunda, e depois que a gente sai da live, porque a gente tá aqui, a gente não mexe em outras coisas. Depois quando a gente sai da live, vai lá e acabou de sair os insights lá do Daniel Pinheiro. Aí a gente vai lá ler os insights, e tem muita coisa que a gente falou, até eu coloquei esses dias nos stories, né? Faz muita sincronicidade. E eu fico super feliz com isso, porque vem uma validação, ó, não é só a gente que está percebendo isso, tem mais, né? Daqui a pouco vem uma outra live, uma outra pessoa, né? Vem outras informações que elas vão fazendo sincronicidade. Hoje, por exemplo, até vou pegar meu celular aqui, o insight saiu antes da gente entrar aqui na live, eu até lembrei, deixa eu pegar ele aqui, porque eu não me lembro ele de cabeça, tá? Mas ele é aqui, ó, deixa eu só eu ver, calma aí, que agora eu já abri até o errado. Tinha um insight que aqui, emoções confusas e negativas são limpas no sol. Emoções confusas e negativas são limpas no sol. Esse insight, a hora que eu bati o olho nele, tá? Eu logo entendi a sincronicidade com isso que eu acabei de explicar para vocês sobre identificar como eu estava me sentindo, a falta de energia, tá? Então vamos lá, tem sincronicidade, por quê? Né? Tá escrito ali, ó, emoções confusas e negativas são limpas no sol. A gente acabou de falar sobre isso, sobre Lemúria, sobre Atlântida, sobre uma série de coisas aqui. Por que está sendo dissolvidas no sol? Está pedindo passagem, né? Sei, assim que inclusive muitas pessoas perguntam, né? Eu não entendo nada desses insights. Na verdade, esses insights, eles não trazem uma
uma coisa linear e que você lê e diz assim, ó, tá, isso é isso. Você lê e conecta. Eu sempre fiz isso, há anos que a gente compartilha os insights do Daniel Pinheiro, né? Nem todas as frases, né, os insights que tem ali, eu consigo fazer alguma conexão ou, né, fazer, fazer uma leitura. Tinha uma época que a gente até entrava nas lives e ia lendo todos eles junto aqui, tentando dar uma explicação nossa de conexão aqui. Não sei quem lembra dessa época, a gente fazia isso. Mas esse insight, para dar um exemplo, ele tem uma sincronicidade com isso. Se você olhar outros, talvez também tenham bastante sincronicidades, né? A Silvana pergunta aqui, ó, depois que acabar a quaresma melhora? Esperamos que sim, né? Nós esperamos que amanhã já melhore, né? E aí a gente tem que ter um entendimento do que é melhorar, porque às vezes na nossa visão, na nossa forma de entender as coisas, pode ser que piore primeiro, né? Se a gente tem alguma coisa coletiva, né, algum movimento coletivo de uma linha de tempo, pode ser que tenha um entendimento primeiro que piore, né? Primeiro que piore. Ah, então é mais ou menos, né, o que a gente consegue entender aqui. E, ó, a Dirlene diz, eu me lembro bem, gostava bastante. A gente pode daqui a pouco começar a trazer novamente alguns para fazer essas leituras, né? Para tentar entender o que. Sidney pergunta aqui, ó, vamos fazer tratamento com para Lemúria e Atlântida, então isso funciona? Funciona, na verdade a gente não precisa botar esse objetivo específico, né? Porque tem pessoas que estão vivendo outros processos, né? Como às vezes doenças, como outras coisas que talvez seja mais importante. A gente, o que cada um tem, né, para buscar, para tratar, vai ser buscado. Esse é o entendimento, né? Não, na verdade, não tô aqui, Denise, não tô falando do possível terremoto no Japão, né? A gente está falando de uma forma geral, até porque tiveram outros, né? Teve terremoto lá que deixou mais de 2.000 pessoas, né? Desencarnaram, até nem sei mais em que número tá, sei que foi bem forte, bem impactante, né? Esse, e tá tendo vários movimentos de acomodação. Eu não sei, né, como foi hoje, eu sei que teve outra em Mianmar, né? E teve agora, para você ver como está fechando a sincronicidade, né? Teve uma preliminar, tá? Vou chamar de preliminar, tá? 3.000 já, o Ronaldo diz. De uma ejeção de massa coronal bem potente, né? Que está sendo monitorada ainda para se estimar o impacto dela aqui no planeta. Lá em alguns locais já estão divulgando isso, né? Se eu não me engano, foi na galeria do meteorito, já tá. Eu até fui buscar o Gregório, que é lá do México, que o Gregório, ele até tem um perfil que ele é o vigilante do Sol, então às vezes eu quero me informar, eu vou lá no perfil do Gregório dar uma olhada, porque ele monitora o Sol, passa os dados, tem tudo que vai acontecendo, né? Então a gente também busca depois fazer as análises, mas parece que tem. Massa coronal é a explosão solar, né? Flash solar é daqui do nosso Sol. Então parece que teve, né, uma nova ejeção muito grande que aconteceu. Eu até fui lá olhar, eu acho que é Gregório Vigilante do Sol, mas é em espanhol, tá? Vigilante del, uma coisa assim, del Sol. E aí o que que acontece, né? Teve então essa, mas aí, eu fui lá buscar para até ver, tá? Eu até fui buscar para ver, porque se você vai lá olhar o índice KP, né? O índice KP que mede a intensidade disso, se a gente vai ter tempestade geomagnética, né? Ele já vai acusando em uns dias para frente. Ainda não se tem, né, um complemento desses dados, mas observar porque, né, parece que teve, daí tem que olhar se isso está direcionado mesmo para o planeta, né? Então tem várias coisas ali que estão acontecendo, né? Então aconteceu, eu acompanho muito isso para ter um entendimento da energia. Eu tenho muito interesse sempre em saber como é que está a atividade solar aqui, porque eu acabei de fazer segunda lá a live sobre o enfraquecimento, né, da malha magnética planetária, e isso tudo está interconectado, né? Então a gente fica acompanhando, ok? Mas, só para finalizar,
sem medo, né, tranquilos, com calma e indo, né, no processo, fazendo o processo. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer aqui com o Kumar, tá? Então já vamos buscando seu sua posição mais confortável, vão buscando estarem tranquilos, receptivos, tá, que tudo vai dar certo, tudo vai fluir bem, a gente está bem, a gente vai numa energia positiva, tranquila e acredito que o processo a gente sempre diz, né, o processo ele foi muito apaziguado, tá. Então vamos lá. Deixa eu botar a musiquinha aqui, nós vamos fazer os ancoramentos e já vamos iniciando. Aqui, deixa eu acertar o volume. Respirando profundamente. Respire, vá colocando o foco na sua respiração. Indo para o presente, para o momento presente. Respire. Vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, a minha mônada, o meu eu superior e de todos aqui presentes. E também toda a egrégora de luz que nos acompanha, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que necessitam, para todos que se colocam na intenção, para todos que se afinizam com esta egrégora. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos aqui também tenham segurança, proteção, tanto proteção energética quanto proteção para deslocamento multidimensional, nós vamos ativar em todos os sistemas de proteção, iniciando pela pirâmide de proteção. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nós vamos sintonizando as energias, respirando profundamente. Os nossos chakras transcendentais, o coração da Mãe Terra, a matriz baleia, estrela da alma, as cidades intraterrenas, o portal estelar, a matriz golfinho, o portal intergaláctico, a estrela da Terra, a consciência crística e o grande Sol central. Todos vão assumindo seus alinhamentos de energia. Contamos também com as atuações do raio azul, trazendo as energias de Arcanjo Miguel,
e também da chama violeta, ancorados por Kuan-Yin e Saint-Germain. Respire profundamente mais algumas vezes. Perceba sua energia. Como que ela anda, como que ela flui. E nós vamos nos preparando para agora fazer uma ativação, colocar em potência os nossos centros de energia, os nossos chakras, para que eles possam receber todos os processos de cura. Respire profundamente. Nós vamos iniciar agora. Iniciando pelo chakra básico, na frequência de 396 Hz. Ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico agora. Ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico agora. Ativamos a frequência de 396 Hz no chakra básico agora. Respire, perceba a energia. Vamos agora para o chakra umbilical. Ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical agora. Ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical agora. Ativamos a frequência de 417 Hz no chakra umbilical agora. Respire.
Vamos para o chakra do plexo solar. Ativamos a frequência de 528 Hz do plexo solar agora. Ativamos a frequência de 528 Hz no plexo solar agora. Ativamos a frequência de 528 Hz no plexo solar agora. Respirem. Vamos para o chakra cardíaco. Ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco agora. Ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco agora. Ativamos a frequência de 639 Hz no chakra cardíaco agora. Vamos para o chakra laríngeo. Ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo agora. Ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo agora. Ativamos a frequência de 741 Hz no chakra laríngeo agora. Respire.
Vamos para o chakra frontal. Ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal agora. Ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal agora. Ativamos a frequência de 852 Hz no chakra frontal agora. Respire. Vamos para o chakra coronário. Ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário agora. Ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário agora. Ativamos a frequência de 963 Hz no chakra coronário agora. Respire profundamente. Nesse momento, nós vamos nos preparando para o encaminhamento e a ativação nas câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, nossas mônadas, nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz
que nos acompanham, para que façam os nossos encaminhamentos até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e também ancorando o sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente, observe como que você percebe a energia. O tratamento nas câmaras, ele continua ocorrendo ao longo dos dias. Coloque a intenção de recebimento. Não vão embora ainda. A gente precisa finalizar a energia. Respirem. Então, ao longo dos dias, se houver necessidade, a gente segue sendo encaminhado e recebendo o tratamento junto aos Kumaras. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos todos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento, que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Agora sim, vamos voltando com calma, tranquilidade, pro aqui, pro agora. Quem quiser compartilhar como está se sentindo, como que foi para você. Também quem quiser compartilhar depois quando esse vídeo ele virar um vídeo mesmo, né, essa live virar um vídeo, é bem importante que vocês comentem lá, para que mais pessoas consigam perceber, né, às vezes são as mesmas percepções, as mesmas sensações, e isso vai trazendo também mais confiança, tá bem? Então a gente queria agradecer a todos, esperamos que possam trazer as bênçãos, trazer as energias, a luz, né, que é necessário para cada um, para todos que vão assistir depois também, que vão fazer esse processo depois também, que a gente tenha uma excelente semana. Então, gratidão, um grande abraço e nós vamos nos vendo por aí. Até mais.